a linguagem é velha, ela é anterior ao poema, então ela envelhece o poema. Então a linguagem tem que nascer junto com o poema. Eu comecei, o que é uma coisa louca, porque a linguagem é uma coisa social, não pode nascer com o poema, né? Mas eu fui com essa obsessão minha e eu terminei fazendo a linguagem nascer com o poema. A arte concreta é a ruptura com o modernismo. A pintura modernista brasileira, até 1950, ela era como ela era, a diferença em 22 ela era nacionalista figurativa e era nacionalista. Depois, a partir de 30, essa pintura se tornou mais participante, mais política, social, com os quadros de Portinari e etc. Mas era figurativa e ligada a essa tradição. Quando vem o movimento concreto, introduzido a partir da Bienal de São Paulo, um pouco antes de 49, quando o Max Civil fez uma exposição aqui em São Paulo, então é uma arte que não tem nada a ver com a tradição modernista brasileira, porque ela é uma ruptura com a própria pintura internacional, ela é uma ruptura, ela é uma coisa nova, tá entendendo? Então, quer dizer, a partir de 50, o Mário Pedrosa foi o principal defensor dessa tendência nas artes plásticas, 1950, tá certo? 1950. O movimento concretista começa em 1956, com a primeira exposição de arte concreta, em dezembro de 56, em São Paulo. Tá certo? Tudo bem. Então, o nome concreto é porque, junto com o pessoal lá do Augusto de Haroldo, tinha o Valdemar Cordeiro, que era pintor e o teórico do grupo de artistas concretos de São Paulo. O Valdemar Cordeiro era um mau pintor e um teórico em frene. Em geral, os teóricos são maus artistas. Então, ele chegou a ponto de que, porque a arte concreta, ela tende a ser uma arte racional. Eu não vou discutir me estender nisso aqui, mas é preciso entender isso, que ela é uma arte que pretende ser objetiva e racional. Ela até o ponto que o Max Civil, uma das últimas coisas que o Max Civil fazia em pintura, era, ele dizia, esses quadros registram, eles exploram a dinâmica do campo visual. Ele não está querendo pintar uma mulher, ele não está querendo pintar uma forma lírica, ele não está... Não. É a dinâmica do campo visual. Ele quer mostrar a energia que faz com que a cor se intensifique, assim. É quase uma coisa científica de laboratório. Compreende? Essa que era a tendência que estava aí. Isso é a pintura concreta. O movimento moderno é de 55, então o nome foi dado em função de haver essa arte concreta que já estava ganhando prestígio, era coisa nova na vida artística brasileira, era a arte concreta. Então o nome vem daí, compreende? O nome vem daí. Além de... Eu era poeta, como todos os outros, mas eu era crítico de arte. Antes de qualquer coisa, quer dizer, até antes de fazer poesia, eu já me metia com o negócio de crítica de arte em São Luís do Maranhão. Eu sempre fui um cara indagador do que é esse negócio que se chama artes plásticas, pintura, escultura. Eu sempre vivi cogitando dessa coisa. Não é à toa que eu cheguei ao Rio e me tornei amigo do Mário Pedrosa, que era o grande crítico gráfico do Brasil. Entende? É o meu interesse. Então, especular, indagar sobre o que é essa linguagem era uma coisa da minha cabeça. E eu não sou uma pessoa como o Augusto talvez queira ser, ou eles pensavam em ser essa coisa de ser racional, eu não sou racional inteiramente, será problema? Há um lado em mim que desconfia da racionalidade, compreende? É uma mistura de razão com perplexidade, com absurdo,
Então, quer dizer, então aquilo me inquietava, aquela arte que queria ser só racional, me inquietava. Não era uma coisa que me agradasse 100%. Eu tinha restrições sobre aquilo. O Mário defendia aquilo, era meu amigo, mas eu questionava aquilo. De vez em quando eu tinha uma discussão com ele a respeito disso. Então, o movimento neocomunitário, a ruptura, por que a ruptura se deu? Eles mandaram um artigo dizendo o seguinte: a poesia concreta será feita segundo fórmulas matemáticas. A fenomenologia do Maurice Merleau-Ponty, que era o filósofo que eu lia na época e que me ensinou muita coisa que eu usei como para entender a questão da arte naquele momento. O que é a fenomenologia? Existe um conhecimento científico incontestável, ninguém é contra a ciência. Existe um conhecimento científico, existe um conhecimento matemático, mas existe um conhecimento que é do corpo. Por exemplo, eu só sei o gosto da laranja se eu chupo a laranja. Eu só sei o perfume. Uma coisa é me dizer que um perfume é feito de moléculas que flutuam no corpo, mas quando eu sinto o cheiro do jardim, a outra, a ciência não define isso, só a poesia. Tá certo? Então existe um conhecimento que é do corpo, que só a fenomenologia apreendeu o fenômeno sensorialmente. A indústria brasileira sempre foi uma indústria de consumo de cera. Só agora começa a se criar uma indústria de base. A poesia brasileira sempre foi uma poesia de consumo. Eu já achei que temos que criar a poesia de base. Eu falei, e aí? Não, eu trouxe um manifesto sobre a poesia de base. Trouxe algum poema de base? Não. Eu falei, então não publico. Manifesto prometendo uma coisa que não vai ser feita, não publicamos. Traz os poemas de base que a gente publica. Aliás, cadê os poemas matemáticos que vocês iam fazer? Não fizeram, né? Só fizeram o manifesto. Brigaram conosco, romperam e não fizeram. Então, mais um manifesto prometendo que não vai ser feito, não publicamos. Não publicamos. E não houve poesia de base nenhuma. Era mais uma mentira. Porque tem gente que vive de vanguardismo, de teorias, de coisa, tá vendo? Aí fica inventando coisas. Aliás, os manifestos artísticos, todos nasceram do Manifesto Comunista de março de 1848, que prometia uma nova sociedade. Então, os manifestos de vanguarda, todos prometem uma nova arte e não cumprem. Então, todos. O único manifesto que não promete nada é o manifesto neoconcreto, que por mim, como eu já estava escabreado disso, não promete nada. Só constata o que foi feito, o que Lígia Clark fez, o que Lígia Pato fez, o que Reinaldo fez, o que Spanucci é isso, não promete nada, porque a teoria não cria arte, o que cria arte é o artista, é a intuição criadora, é o trabalho artístico que cria. A teoria, ela pode depois, é claro, todo trabalho artístico implica em visão crítica. Se você não tem visão crítica, não pode saber se a palavra está certa ou não, se aquela imagem é essa ou não. Tem que ter visão crítica, tem que ter compreensão do que você está fazendo. Mas não é teoria que faz arte. Teoria a gente faz 3 por dia. Poema eu faço anos, não consigo fazer. Porque se não vem um espanto, a poesia não nasce. Não se faz quando quer. Tá? Nasce quando ela quer. Quando se cria uma situação para ela nascer. Pois o último livro que eu fiz não era um livro mais. Ele já era o seguinte. Ele era um papel quadrado com uma série de coisas cortadas. Você ia abrindo, como uma fruta. Aí você, a última palavra que está lá no fundo, quando você abre tudo, é a palavra fruta. Como se você estivesse descascando, abrindo, gomo por gomo, uma fruta. Já não era um livro, porque ele já era uma coisa na mesa e que eu abria assim. Que inspirou ele já fazer o bicho. Só que o bicho é muito mais rico do ponto de vista formal e da criatividade. E no auge da repressão, o seu poema sujo entra clandestino no Brasil pelas mãos de Benito de Moraes. Porque depois disso, quer dizer, a ditadura foi ficando cada vez mais dura e repressiva e eu tive que ir para o exílio. Primeiro fui para a clandestinidade, vivi um ano na clandestinidade
E depois não havia mais onde ficar, porque aí internasse no preso. Aí fui para Moscou. E de Moscou eu fui para Santiago do Chile, e era o Allende presidente, aí derrubaram o Allende, aí eu saí do Chile, aí fui para o Peru, aí decidi para a Argentina, aí morreu o Perón, o pessoal já dizia, não vem para cá. Aí eu fui para lá mas a culpa não é minha, não. Então, lá na Argentina, morreu o Perón e ele tinha eleito a Isabelita, né? Que nunca tinha sido eleita coisa alguma, né? Parece com alguma coisa que aconteceu por lá. Né? Presidente, você nunca ter sido eleita coisa alguma, sem disputar eleição alguma. Aí o pessoal não respeitava ela. E aí aproveitaram para conspirar e arrumar um golpe para botar lá abaixo. E eu estava lá e falei, bom, vai acontecer aqui o que aconteceu no Chile. E eu vou para onde? Porque do Chile, eu para vir para cá, mas agora era ditadura. No Paraguai, no Uruguai, no Chile, na Colômbia, no Brasil. Eu vou para onde se até o golpe aqui? Entendeu? Aí, cara, meu passaporte estava vencido, eu fui à Embaixada do Brasil para ter um novo passaporte. Aí o cara olhou o passaporte e falou assim, o seu passaporte está apreendido. Eu falei, o quê? Está apreendido? O passaporte é uma propriedade individual. Se vocês aprenderem o passaporte, eu vou para a imprensa denunciar vocês. Um momento. Aí foi lá dentro, aí voltou com o passaporte todo carimbado, assim, cancelado, todas as páginas com letras desse tamanho. Então, inviabilizou o passaporte, porque você com o passaporte vencido, se não está cancelado dessa maneira, você ainda podia tentar se safar. Agora, aí inutilizou o passaporte. Então, quer dizer, com a situação, o golpe vem aí, a Isabelita vai ser derrubada, tem um golpe militar também aqui, e eu não tenho passaporte, não tenho onde ir, vou fazer o quê? Foi aí que eu decidi escrever o Poema Sujo. A última coisa da vida. Quer dizer, eu não sei o que vai acontecer comigo. Então, enquanto é tempo, eu vou escrever tudo o que resta dizer. Foi nessa disposição que eu me sentei à máquina para escrever o Poema Sujo lá na Argentina. E escrevi. Que bom, puxa vida, nós podemos entrar agora no túnel do tempo que a poesia tornou simultâneo. Nós vivemos com um poeta 50 anos de história da poesia brasileira, da política brasileira e do sentimento que faz de Ferreira Goulart grande nome do nosso cenário poético, literário e político. Muito obrigado, Goulart, pela sua presença. Marina Colaçante já se encontra entre nós. E a poesia não pode parar.